teu filho, o teu servo, Pai, que vai ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Deus, toma a vida dele de forma tremenda e poderosa. Pai querido e amado e soberano e tremendo, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo a falar. Pai, usa ele com a tua ousadia, com a tua intrepidez e com a valentia do teu Espírito Santo. Pai, lança por terra todo impedimento, todo embaraço, meu Deus. Usa a vida do teu filho, meu Pai, para falar conosco, não aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que o céu já tem preparado para falar através da boca dele aos nossos corações nesta noite. Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos, certo da bênção e da vitória, em nome de Jesus, amém. Amém, Pai do Senhor, irmãos. Pegue sua Bíblia, tome seu assento em nome de Jesus. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Irmãos, quem aqui deseja viver algo grande da parte do Senhor? Enquanto a pastora Jo estava orando por mim, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido e disse assim: nenhuma porta grande é aberta de outra maneira a não ser por uma chave pequena. Nenhum cofre que carrega algo muito precioso dentro dele é aberto com uma bazuca. Essa é a forma errada de se abrir. Mas são pequenos códigos, uma senha, que faz a gente ter acesso àquilo que é grandioso da parte do Senhor. E eu tenho uma boa notícia: a chave que nós precisamos já foi entregue há 2000 anos atrás. Que chave é essa, Gabriel? A cruz. A cruz é a chave. Aleluia. Então nessa noite, irmãos, pode ser o dia que o Senhor escolheu para liberar um código para a sua vida que vai te fazer acessar algo grandioso da parte do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Abra sua Bíblia no nome de Jesus. Salmo 34, verso 5. Salmo 34, verso 5. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela vida dos nossos líderes, Bispo Adevaldo, Pastora Carla, que confiaram essa oportunidade mais uma vez. Não sei se eles estão assistindo, mas Deus abençoe vocês. Obrigado pela confiança, no nome de Jesus. A Pastora Roberta, Pastora Jo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Salmo 34, verso 5, assim está escrita a palavra do Senhor. Só a parte A, amém? Olharam para ele e foram iluminados. Olharam para ele e foram iluminados. Eu vou ler mais uma vez, só para a gente gravar na nossa mente essa palavra. Olharam para ele e foram iluminados. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Se você puder, ore por mim. Preciso, no nome de Jesus. Pai, mais uma vez, nós estamos aqui. Nós te louvamos, Jesus, por essa oportunidade. Espírito Santo, nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor aqui, nessa noite, nesse momento. E, Senhor, eu oro para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro para que o nosso coração, assim como a terra fértil na parábola do bom semeador, esteja disposto a receber, e não somente receber, mas entender a Tua palavra. Eu oro para que todo e qualquer demônio que se levantou para roubar a semente, recue no nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor libere anjos nesse momento, Senhor, para que venha ministrar o coração dos meus irmãos, pois a Tua palavra diz que os anjos são espíritos ministradores.
E eu oro para que nesse momento anjos específicos venham sobre nós aqui, Senhor. Eu oro para que a Tua palavra venha quebrantar corações. Eu oro para que não somente nós venhamos ser impactados com a Tua glória, mas Espírito, eu oro para que nós venhamos ser transformados, Senhor. Pois se nós formos transformados, já vai ter valido muito, Senhor, a Tua palavra ter sido pregada. Eu oro pelos ouvidos dos meus irmãos, os que estão aqui, e aqueles que estão online nos assistindo. Eu oro para que fique clara a Tua voz, Senhor. Eu oro para que fique clara a Tua vontade nessa noite, que os céus se abram sobre nós, e exalta o Teu nome, Jesus, e glorifica quem o Senhor é, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Irmãos, eu quero transmitir aquilo que o Senhor gerou dentro de mim e o que Ele nos tem permitido viver esses dias. Repita comigo: Deus não é somente o Deus do templo, mas Ele é o Deus da vida. O Senhor, tudo que Ele faz, tudo que Ele promove em nós, não é para um culto. Tudo que o Senhor nos faz viver, tudo que o Senhor nos permite passar, não é para um culto, mas é para uma vida. O Senhor não está nos preparando, irmãos e irmãs, para algumas horas, que é o que nós passamos aqui dentro da casa do Senhor. Mas o Senhor está nos preparando para uma vida. Vida essa que é com Ele. Tem muita gente que faz para o Senhor, mas não está com o Senhor. E o desejo do Espírito Santo é que nós venhamos ter nesses dias uma consciência da presença constante do Deus Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque se nós fazemos o que fazemos, se a igreja faz o que faz, se vida se rende, se milagres acontecem, se orações são atendidas, se a igreja avança, se tudo que acontece, como acontece, acontece por conta da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem governa a igreja. Sem o Espírito não tem a igreja. Mas louvado seja o nosso Pai pela provisão do Espírito Santo. E nós precisamos ter nesses dias uma consciência dessa presença. Porque se tivermos uma consciência dessa presença, nós vamos ter uma mentalidade renovada acerca daquilo que o Senhor deseja nos fazer entender. Porque se nós não entendermos aquilo que nós estamos vivendo, o que nós vamos viver, e por que nós estamos sendo preparados, como estamos sendo preparados, nós não vamos alcançar o propósito do Senhor. E eu tenho aprendido que quando o Senhor nos chama, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito precioso. Quando o Senhor nos chama para cumprir um propósito muito específico, seja para alcançar milhões ou para alcançar um indivíduo, seja para tocar uma família, seja para tocar uma cidade, seja para tocar uma nação, Deus não vê as coisas como nós vemos, irmãos. Deus não vê as coisas como nós vemos. Talvez aquilo que para nós é pequeno, para o Senhor é grande. Talvez aquilo que para nós é raso, para o Senhor é profundo. Talvez aquilo que para nós é simples, para o Senhor é eterno, irmãos. E nós precisamos ter essa consciência
do Deus da vida e não somente do Deus do templo, porque o que sustenta a nossa vida no templo é a vida que nós temos com Deus, desse templo, dessa casa. E quando o Senhor nos chama para cumprir um propósito muito específico, como eu disse antes, seja micro ou seja macro, seja grande ou seja pequeno, na verdade tudo que é pequeno, toda coisa pequena de Deus é grande. Eu vou repetir isso aqui, toda coisa pequena de Deus é grande. Então talvez o Senhor esteja te inserindo em algo pequeno que você pode olhar e dizer assim, mas é pequeno, mas para você é pequeno, mas para o Senhor é grande, é profundo e é glorioso. Então quando o Senhor nos chama, pastora Roberta, para cumprir um propósito muito específico, seja micro ou seja macro, é muito provável que eu e você vamos carregar, ou vamos ter, ou já tenhamos as deficiências e fraquezas que aquela geração, aquele povo, aquela família, aquele indivíduo, aquela multidão carrega. Eu vou repetir isso daqui. Se o Senhor te chamou para alcançar alguém, ou uma geração, ou uma família, ou um povo, é muito provável que você vá carregar, ou você já tenha em você as fraquezas que aquele povo, aquela geração carrega. É muito provável. Porque isso acontece? Porque o Senhor precisa gerar em nós não somente a parte teórica da autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Nós fomos revestidos de poder. Em Atos 1:8 diz que nós receberíamos poder para testemunhar. Então o poder, o revestimento, a habitação do Espírito, a virtude do Espírito Santo é para algo. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para. Nós precisamos entender o para. E quando nós entendemos o para, muita coisa muda. Porque não é sobre nós. Não que Deus vai olhar para você simplesmente como um instrumento. Mas lembra, nós não precisamos fazer algo para o Senhor. Nós precisamos estar com o Senhor. Pois se nós estivermos com o Senhor, o para será apenas uma consequência. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, nós precisamos ter a consciência de que se o Senhor nos chamou para alcançar uma geração, é muito provável que nós vamos ter as fraquezas e deficiências que essa geração carrega. Gabriel, por que isso acontece? Porque o Senhor precisa rebaixar o nosso nível, para que a gente entenda qual é o povo e aquilo que aquele povo está vivendo ou vive, para que nós venhamos ter a compaixão, para que nós venhamos ter a misericórdia. Irmãos, eu tenho aprendido que quanto mais graça nós pedimos para o Senhor, Senhor me dá graça. Quem já fez essa oração, levante a mão. Senhor me dá graça. Irmãos, quanto mais graça nós pedimos para o Senhor, mais situações Ele criará para nos fazer entender que realmente a gente não merece. Em outras palavras, Ele tira todo o mérito, até que a gente entenda, eu realmente não mereço. E quando nós alcançamos esse lugar, de que quanto mais graça eu peço, mais situações o Senhor vai criar, para tirar de você e de mim, todo e qualquer resquício de mérito, para que a glória dele seja manifesta, como Paulo diz, dele, por ele e para ele, são todas as coisas, o Senhor criará. Então não se assuste se nesses dias o Senhor tem tirado de você todo o mérito, se o Senhor tem tirado de você todo o mérito, tudo aquilo que você sempre fez, seja bom para a sua casa, para a sua família, para o ministério, que você sempre se orgulhou de forma inconsciente, porque nós somos assim, quando nós fazemos algo muito bom, se nós não vigiarmos, o nosso eu nos rouba, por conta daquilo que fizemos, e aí a glória que era para ser totalmente do Senhor,
nós somos um instrumento que pode roubar essa glória. Eu nunca esqueço disso. O Senhor uma vez me fez olhar para o céu de madrugada, e quando eu olhei para a lua, Ele disse: vocês são igual à lua. Eu falei: como assim, Senhor? Ele falou assim: eu não chamei vocês para brilhar no meio das luzes, eu chamei vocês para brilhar no meio das trevas. O mundo. Só que a lua, ela tem um código. Qual que é o código? Ela não tem luz própria. A lua brilha, às vezes ela fica linda, gigante, ela cresce quando ela chega mais perto da terra. Só que quando a gente vai entender, a lua não tem luz própria, mas a luz da lua é um reflexo da luz do sol. E Paulo diz que nós somos o reflexo da glória de Cristo. Então, você, nós temos um brilho, só que o brilho que tem em nós não é nosso, é do sol da justiça, que é o nosso Senhor. Então, guarde isso. Se Deus chamou para ser alguém muito específico na sua geração, é muito provável que você vai carregar as deficiências e fraquezas que essa geração carrega. Então, tudo que você tem vivido e lutado para vencer nesses dias, com certeza o Senhor te usará amanhã para ser exemplo na onde Ele vai te usar. Olharam para Ele e foram iluminados. Quando eu recebi essa palavra do Senhor, isso me chocou um pouco, porque há um movimento do salmista dizendo que quando alguém olha para o Senhor, a ação de se voltar para o Senhor tem uma reação, mas a reação não é no Senhor, é em quem olha. Vou repetir isso daqui. Quando alguém decide mudar o foco da visão, mudar a ótica, mudar o grau, e olhar para quem devemos olhar, ou para quem deve se olhar, a mudança não é para quem passa a ser contemplado, mas a mudança acontece naquele que contempla. Quando nós olhamos para o Senhor, quem muda ou quem sofre algum efeito não é o Senhor, é quem olha para Ele. E o salmista diz que quando alguém olha para o Senhor, não permanece do mesmo jeito. O que é que acontece, Gabriel? Quando alguém olha para o Senhor, essa pessoa é iluminada. Se foi iluminada é porque não tinha luz. Se foi iluminada é porque no lugar da luz tinha trevas. E há uma frase que diz que as trevas elas não existem, é apenas a ausência de luz. Então, quando nós decidimos olhar para o Senhor, Hebreus 12:2 diz que nós devemos olhar para o Senhor, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para o Senhor, mas quando nós decidimos olhar para o Senhor, algumas coisas acontecem, e talvez aquilo que acontece aos seus olhos não vai ser positivo. Pois quando algo entra em contato com a luz, algumas coisas são expostas. É aí onde começa a crise. Porque quando nós olhamos para o Senhor, aquilo que estava escondido aparece. Aquilo que estava escondido aparece. Seja bom ou seja ruim. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Porque aquilo que o Senhor está para fazer, aquilo que o Senhor está para fazer vai exigir muito de nós. E não é apenas fugiu a palavra, mas aquilo que o Senhor vai exigir, não vai exigir apenas do nosso corpo, não vai exigir apenas da nossa alma, não vai exigir apenas do espírito, mas vai exigir do corpo, da alma e do espírito. Se não houver um alinhamento dessas três esferas, nós talvez não suportemos aquilo que o Senhor fará.
Só que isso só é capaz de ter essa consciência quando nós olhamos para o Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, Isaías é um exemplo claro do que é olhar para o Senhor e não permanecer do mesmo jeito. Isaías 6 diz que Isaías, ele até profetizava, ele até era usado pelo Senhor, ele até fazia algo pelo Senhor. Só que no ano em que morreu o rei Uzias, em Isaías capítulo 6, Isaías declarou dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, eu preciso te avisar que quando você tem contato com a glória, você não permanece do mesmo jeito. Em Êxodo, Moisés, quando ele pede para ver a Deus, Deus olhou para ele e falou assim: ninguém pode ver a minha glória, a minha face e permanecer vivo. E Deus não mentiu quando ele disse isso. Porque quando Isaías tem contato com a glória, aquilo que não prestava morreu, que era o pecado que tinha dentro dele. Então quando o Senhor diz que ninguém pode ver a face dele e permanecer vivo, nós olhamos para o Novo Testamento e um dos propósitos, e o Senhor me lembrou disso hoje, um dos maiores símbolos da nossa fé, se não o mais importante, é uma cruz. E o propósito da cruz não é te deixar vivo. O propósito de uma cruz é matar. Nós fazemos planos, amém? Nós fazemos projetos, nós fazemos muitas coisas, só que se nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor está para fazer, nós precisamos olhar para Ele. Mas quando nós olhamos para Ele, nós não vamos permanecer vivos. Porque quando nós olhamos para o Senhor, tudo aquilo que é treva morre dentro de nós. E a crise começa aqui, porque ninguém quer morrer, irmãos. Ninguém quer abrir mão daquilo que quer. Ninguém quer viver aquilo que o Senhor deseja. Só que há pouco tempo atrás, eu passei por uma situação nada prazerosa. Só que depois que eu saí daquela situação, o Espírito Santo me lembrou daquela palavra no Salmo 119, quando o salmista diz: como foi bom ser afligido pelo Senhor. Irmãos, eu aprendi há anos atrás que quem cuida dos filhos de Deus é o próprio Deus. Não é o diabo que cuida dos filhos de Deus. Ainda assim, nós não merecemos esse cuidado, porque às vezes nós não vigiamos com a nossa boca. Nós não vigiamos com os pensamentos que vêm no nosso coração. Mas eu oro e o desejo do meu coração essa noite é para que haja dentro de nós uma consciência da presença constante do Espírito Santo. Porque quando há dentro de nós uma consciência constante, há um alerta constante dessa presença. E quando há um alerta constante dessa presença, nós vamos estar alinhados. Ontem eu estava lendo a palavra do bom semeador. Aleluia! Eu estava lendo a palavra do bom semeador e a primeira terra, em Mateus capítulo 13, que recebe aquela que está à beira do caminho. Irmão, Jesus não nos chamou para estar à beira do caminho. Ele nos chamou para estar no caminho e Ele é o caminho. A palavra não frutifica não é quando nós recebemos. Vocês estão recebendo a palavra, amém? Só que o que vai definir o frutificar dessa palavra é a condição que você se encontra. Jesus não nos chamou para estar à beira do caminho. Ele nos chamou para estar nele. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Porque se não tivermos essa consciência, nós vamos apenas ouvir falar daquilo que Deus vai fazer.
Talvez Deus te chamou para algo pequeno aos seus olhos. Mas aquilo que talvez você faça hoje, que aparentemente é pequeno, para o Senhor é grande. E todo lugar pequeno te prepara para algo grande da parte do Senhor. Repita comigo: o que eu estou vivendo hoje não é a plenitude do que o Senhor me prometeu. Irmãos, há pouco tempo atrás o Senhor nos disse isso. Canaã, a terra prometida, não é o céu. Canaã aponta para as promessas que o Senhor tem. Nós podemos falar do reino que virá. Porém, o cumprimento da promessa terrena não é a plenitude do propósito eterno do Senhor para as nossas vidas. Eu preciso repetir isso daqui, porque você precisa caminhar tendo essa consciência. Nós precisamos caminhar. Qual consciência, Gabriel? De que aquilo que o Senhor fará em nossas vidas, o Senhor irá expandir, o Senhor irá abrir, o Senhor irá cumprir, o Senhor irá salvar, o Senhor irá levantar. Só que o cumprimento da promessa terrena não é a plenitude do propósito eterno em nossas vidas. Porque o diabo trabalha para tirar os nossos olhos da eternidade. Mas quando nós temos essa consciência, irmãos, muita coisa muda. Muita coisa muda e muda para melhor em nossas vidas. E quando nós entendemos e temos essa consciência dessa presença constante do Senhor, muita coisa vai mudar acerca do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Em João, se eu não me engano, capítulo 14, Jesus, ele está orando e ele fala algo muito precioso para nós e para os seus discípulos. E quando ele está orando, ele diz assim: Pai, a vida eterna é que eles conheçam a Ti como único, 17, perdão, irmãos, como único e verdadeiro Deus. Irmãos, então a vida eterna tem a ver com conhecer o Senhor. Talvez muitos de nós não saberíamos responder essa pergunta sobre o que é vida eterna. Irmãos, desde o Éden, o propósito do Senhor é relacionamento. Desde o Éden. Desde o Éden, o propósito do Senhor é relacionamento. O diabo trabalha para que nós venhamos trocar o lugar do relacionamento pelo lugar do serviço. Mas quando eu me relaciono, o serviço é apenas uma consequência. Quando eu me relaciono com o Senhor, tendo a consciência da presença constante dentro de mim. Nós temos guerras, temos pelejas, temos batalhas, isso é um fato, irmãos. Porém, Deus não está nos preparando para algumas horas. O Senhor não está nos preparando para um culto, irmãos. Mas o Senhor está nos preparando para viver uma vida. E quando nós temos essa consciência, nós não vamos pensar no Senhor somente quando nós entramos por essas portas. Porque se a vida eterna tem a ver com conhecer a Deus, se a vida eterna tem a ver com conhecer a Deus, eu não vou tratar o Espírito Santo como alguém que está longe, mas eu vou tratar Ele como alguém que está perto. Paulo diz que perto está o Senhor. Emanuel não é Deus com os outros, Deus com os profetas, Deus com os pastores, Deus com os bispos, com os apóstolos, com os missionários, não. Emanuel é Deus conosco. O propósito do Senhor não é apenas fazer com que nós venhamos receber a palavra. Levante a mão e receba, é bom. Só que mais poderoso do que receber é entender.
Porque quando nós entendermos, nós vamos dar uma resposta. Irmãos, repita comigo: avivamento não é o que eu recebo, mas é a resposta que eu dou para aquilo que eu recebo. Irmãos, avivamento não é aquilo que a gente recebe. Você tem ideia que, assim como Paulo disse em Coríntios, que o poder que ressuscitou o nosso Senhor dos mortos habita em nós? Tem consciência disso, da profundidade da glória que nós carregamos? O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. É o Espírito Santo. Só que, quando nós temos essa consciência, nós vamos parar de terceirizar aquilo que não deve ser terceirizado. Porque é bom receber algo do Senhor, amém? Quem está comigo, diga glória a Deus. É bom receber algo do Senhor. Só que, irmãos, não é sobre receber, é sobre entender. Porque se você apenas recebe, mas não entende, você não frutifica. E talvez a crise nesses dias é de que aqueles que entenderam a palavra esteja sofrendo porque a maioria não entende. Na parábola do bom semeador, apenas 25% de 100 entendeu a palavra. Aí imagina, Deus te deu uma palavra, você cultivou essa semente e frutificou. Aí você chega para o seu irmão que também recebeu a mesma palavra e você vai conversar sobre. E aquele que não entendeu a palavra, seja pelas pedras, seja pelos espinhos que há dentro dele, vai olhar para você e vai falar: você está doido? Só que, irmãos, quando nós temos essa consciência, nós não vamos mais terceirizar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque se alguém tem comunhão com o Espírito, irmãos, os grandes homens na história, na palavra, no Novo Testamento, que tocaram a sua geração, eram homens que tinham comunhão com o Espírito Santo. Porque se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu tenho comunhão com Deus. E se eu tenho comunhão com Deus, eu posso manifestar aquilo que Ele deseja que eu manifeste. Só que se eu não entendo o que Ele deseja fazer, ou falar, ou manifestar, eu posso ser roubado. Só que nessa quarta de restauração, o Senhor deseja nos fazer entender como Ele deseja se relacionar conosco. Irmãos, nós precisamos ter a consciência de que o nosso almejo, pega isso, no nome de Jesus, o nosso almejo por barulho do lado de fora, revela o quanto somos raso do lado de dentro. Isso aqui se encaixa num contexto quando o Senhor te entrega uma palavra, e você começa a cultivar aquela palavra, cultivar aquilo que o Senhor te entregou. E você começa a todo culto buscar uma confirmação nova acerca daquilo que Deus já falou com você. Por quê? Porque Ele está em você. Aí você fica olhando para o céu pedindo por algo que já tem. Aí você começa: Senhor, usa fulano para confirmar aquilo que o Senhor já falou comigo. Só que o Espírito Santo, para aquilo que Ele está para fazer, Ele deseja estreitar o relacionamento dEle conosco e deixar clara a voz dEle dentro de nós. Isso é loucura, por quê? Porque quebra tradições que nós fomos criados durante toda a vida a acreditar. De que para o Senhor confirmar algo, não que Deus não confirme, Ele confirma. Não estou dizendo que Deus não usa através de profecia. Só que, irmãos, o Senhor está doido para ter um caso íntimo com você. O Senhor está doido para te conhecer na profundidade do seu ser.
Só que quando você adentra esse lugar, talvez você tenha a crise que Elias teve. No Monte Carmelo ele orou e o fogo do céu desceu. Que barulho, que estrondo. Só que quando ele foi para a caverna, o Espírito Santo está conversando com pessoas aqui, eu sinto isso. Jesus. Mas quando Elias foi para a caverna, veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto e Deus não estava no terremoto. Uau! Veio a tempestade, Deus não estava na tempestade. Mas veio a brisa suave. E lá o Senhor estava. É bom ouvir os estrondos do Senhor. Só que, irmãos, o estrondo do Senhor raramente vai ser como Ele deseja se relacionar com você e comigo. Para a multidão, guarde isso. Para a multidão, o Senhor tem sim uma palavra. Só que a palavra para a multidão é estrondosa. Por quê? Porque a multidão não está perto, ela está longe. Mas para quem é filho, o Espírito não vai estrondar, ele vai sussurrar. Só que para gente entender o sussurro do Espírito, nós precisamos entender qual é o nível de volume que nós temos na comunicação com Ele. Se o volume do meu diálogo com o Espírito Santo é alto e estrondoso, não estou dizendo que Deus não use profetas para entregar uma mensagem e confirmar algo que Deus já falou com você. Profecia é para consolar, exortar e edificar. Quando é que eu sou consolado? Quando eu estou mal, não adentrei esse lugar, e aí o Senhor usa alguém e fala comigo, eu sou consolado. Quando eu sou exortado, quando eu não estou alinhado, Ele me exorta para me trazer de volta. Quando eu sou edificado, quando eu recebo algo e acho que aquilo que eu recebi não é do Senhor, só que Ele usa alguém para falar, aquilo que eu estou colocando em você, que eu coloquei em você, não é coisa da tua cabeça. Aí você é edificado, porque você entende que aquilo que veio na sua cabeça era o Senhor falando com você. Mas, se o volume do meu diálogo é sempre, isso é conflitante, porque Deus começa falando alto. Só que depois de um nível que a intimidade é alcançada, Ele diminui o volume. E não é mais estrondo, é sussurro. Então, se o volume do meu diálogo com o Espírito Santo é alto e estrondoso, isso não revela intimidade. Mas isso revela a longura que eu estou do meu Senhor. Se nós estamos sempre buscando por barulho, nós estamos fugindo da intimidade que Ele deseja ter conosco. Por quê, irmãos? Porque o nível, guarde isso, o nível e a nitidez, a clareza, a eficácia de um diálogo entre duas pessoas se define pela distância que uma está da outra. Isso aqui é um código para a sua vida. Se o nível, ou melhor, a clareza de uma conversa, de um diálogo com alguém, a clareza, a nitidez daquilo que a pessoa quer falar e está falando, miga, se resume ou se define pela distância que uma pessoa está da outra. Lobato, tem sido difícil ouvir a voz do Senhor. Não é que está difícil. Vai doer um pouco, mas é para te despertar e te trazer para perto. Não é que está difícil ouvir o Senhor. Significa que, primeiro, o Senhor quer te trazer para perto. Segundo, talvez a distância que você está dele está um pouco longe.
Só que se o Senhor está nos exortando nessa questão, significa que ainda dá tempo de se achegar. Ainda dá tempo de se aproximar. Ainda dá tempo. E qual é a diferença do sussurro do Espírito e do estrondo dele? Talvez nós pensamos que o sussurro é inferior pelo volume que ele chega até nós. Só que, irmãos, eu te garanto, o estrondo até vai mexer com você do lado de fora. Só que se você ouvir um sussurro do Espírito Santo, o que esse sussurro vai estrondar do lado de dentro e vai te alinhar. Ah, irmãos, não está escrito. Por que o Senhor deseja sussurrar? Porque Ele deseja aumentar a nitidez daquilo que Ele está falando. Porque se nós estamos no meio de uma multidão e Ele sussurra, primeiro, não vamos ouvir. Segundo, não vamos ter clareza da direção e do alvo que Ele quer atingir. Só que para quem tem amigos íntimos, para quem tem um cônjuge, sabe que quanto mais perto, menos palavras, quanto mais perto, menos volume, quanto mais perto, mais clareza. E o Senhor deseja fazer isso conosco, irmãos. Por quê? Porque o Senhor deseja, Salmo 29, Gabriel, o Senhor deseja aumentar a clareza daquilo que Ele deseja falar conosco. Salmo 29, no versículo, se não me engano, 4 é 3. Salmo 29, versículo 4 é 3. Traz uma mensagem muito gloriosa. Coloca o 3, por favor. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Irmãos, quando nós vamos para uma praia, o único lugar que existe muitas águas não é na beira da praia, mas é na profundidade. Só que qual é a diferença da beira da praia para a profundidade? É simples. A diferença está nas ondas que chegam até nós. Porque na beira da praia, as ondas fazem muito barulho. Só que o Senhor me explicou algo que talvez doa, porque doeu um pouco em mim. Ele me disse, quanto mais barulho alguém faz, isso não mostra intimidade, isso mostra superficialidade. Porque a partir do momento que você passa a linha da beira da praia e adentra um lugar mais profundo, não tem barulho. Então talvez o nosso barulho não revela poder. Talvez o nosso barulho não revela intimidade. Revela superficialidade. Por quê? Porque na beira da praia, nosso pé está firme. Na beira da praia nós temos o controle de algumas situações. Só que o mesmo convite que o Senhor fez para os discípulos em Marcos 6,45, dizendo, passem para o outro lado. E os discípulos não queriam ir. Por quê? Porque ia ter que elevar o nível. E elevar o nível no contexto de Marcos 6,45 é sair da beira da praia. Sair do raso. Sair da superfície e ir para um ambiente de profundidade. Só que, irmãos, água na beira da praia são barulhentas, só que águas profundas produzem silêncio. E nesses dias o Senhor, o Espírito Santo, não vai falar conosco no meio do barulho.
O Senhor não vai falar conosco no meio do barulho. Porque no barulho não tem clareza. E o Senhor deseja elevar o nosso nível. O Senhor deseja nos introduzir em um lugar que nós nunca adentramos antes. Mas não é para que Deus faça algo, não. Mas é para que a gente conheça melhor o nosso Senhor. Por que nós devemos se render a isso? Por que muitos de nós não se rendemos ainda? Por conta dos riscos. Imagina Pedro, irmãos, dentro do barco. Jesus vem caminhando sobre as águas. Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo por cima das águas. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: vem. Só que, irmão, se Pedro não sair do barco, ele não teria andado sobre as águas. Se Pedro não abre mão daquilo que sempre deu retorno para ele, segurança para ele. Ele pescou a vida toda dentro de um barco. Então aquele ambiente do barco era um lugar de, primeiro, conforto. Segundo, estabilidade. Terceiro, segurança. E eu vou abrir um parêntese para transmitir para vocês algo que eu aprendi. Eu estava lendo um livro há pouco tempo atrás e o Senhor, Ele fez os meus olhos ficarem claros para uma espécie de parábola, analogia. Que a analogia era essa: nós podemos escolher ter estabilidade ou ter liberdade. Estabilidade ou liberdade. Um passarinho que é criado dentro de casa, ele tem água, tem comida, tem a gaiola, tem a proteção. Ele tem tudo o que ele precisa para viver. Em outras palavras, ele tem estabilidade. Você pode trabalhar a sua vida toda para ter estabilidade, não é errado. Porém, irmãos, um pássaro que vive dentro de uma gaiola, ele não cumpre plenamente o seu propósito. Ele está apenas existindo, mas não está vivendo, desfrutando da vida. Porque o Senhor não criou um pássaro para ficar preso dentro de uma gaiola. Só que sair da gaiola, onde ele tem estabilidade, e ir para o mundo afora, ele vai correr riscos de predadores maiores do que ele, de águias, de cobras, o que for. Só que eu volto a dizer, você pode trabalhar sua vida toda para ter estabilidade ou liberdade. Deus não te criou, irmão ou irmã, para viver atrofiado, para viver dentro de um sistema, tendo tudo o que você precisa, porque Ele vai te dar. Ele sabe o que você precisa, comer, beber e vestir, Ele vai te dar. Só que o Senhor está desejando nos inserir em algo a mais profundo, mais íntimo, mais sólido nele. Aleluia. Aí o convite é feito: Pedro, vem. Ao mesmo tempo que Jesus convida Pedro para sair do barco, abrir mão daquilo que ele sempre teve segurança, ele estava convidando Pedro também para correr um risco. E por que muita gente não quer correr riscos? Primeiro, porque não confia 100% no Senhor. Segundo, não quer se expor. Porque se você for estudar acerca do significado da palavra risco, significa, uma das definições é expor-se ao perigo. Uma vez eu liberei essa palavra aqui, e o Espírito me lembrou dela agora novamente. O lugar mais seguro que você e eu podemos estar, não é dentro do nosso barco, dentro da nossa estabilidade. Mas eu te garanto que o lugar mais seguro que você pode estar na sua vida, ou passar a sua vida, é correndo risco ao lado de Jesus. O lugar mais seguro do mundo
é esse. Não estou dizendo para você viver uma vida imprudente, não é isso. Mas o que eu estou te dizendo aqui é: aceita o convite que Ele está te fazendo. Um convite para sair do barco e adentrar um lugar, pisar onde você nunca pisou, abrir mão das convicções que você construiu até aqui, para aceitar o novo do Senhor. O Espírito Santo sabe que nós temos crise com o novo, que o novo ele assusta, o novo dá medo, desconhecido é isso. Só que se o Senhor está te direcionando para um caminho que você nunca adentrou nele, e aparentemente esse caminho é perigoso e é um caminho de riscos, Deus não é um Deus carrasco. Em Hebreus capítulo 1 diz que o Pai, Ele introduziu o Filho no mundo. A palavra introduzir é pegar na mão e ir até onde deve ir, numa espécie de preparar o caminho e apresentar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para nós aqui essa noite: se eu estou te direcionando para algo, se eu estou te introduzindo em algo, é porque eu já preparei o caminho antes. Não tenha medo, apenas olhe para mim. Mas Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Eu quero declarar no nome de Jesus que por mais que a sua humanidade grite nesse caminho novo, o Senhor estará perto para te socorrer. Aleluia. O Senhor estará perto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Continuando, e que andam segundo o seu propósito. E depois que eu fazer isso, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita. Então eu começo na boa, depois eu avanço para a agradável, e eu finalizo na perfeita. Falei certo? Primeiro eu começo na boa, depois eu elevo o nível, vou para a agradável, depois eu elevo o nível e finalizo na perfeita vontade do Senhor. Isaías 43, 18 e 19 diz que o Senhor está fazendo algo novo. Jesus. Joga para mim, por favor. Isaías 43, 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis, nem considereis as antigas. Que palavra maravilhosa, pode avançar. Eis que farei uma coisa nova. Olha o contraste aqui. O Senhor está dizendo, versículo 18, rápido Gabriel comigo: não vos lembreis das coisas passadas. É o Senhor dizendo, você viveu muitas coisas, só que uma coisa minha é maior do que todas as coisas que você já viveu até aqui. Versículo 19: eis que farei uma coisa nova. E agora? Não é daqui 10 anos, não é daqui 30 anos, é agora, sairá a luz. Porventura vocês não estão percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diz o Espírito da graça na minha boca aqui essa noite. O caminho tem um nome, quem? Jesus. E os rios é o próprio Espírito Santo, porque Jesus disse: se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É o Senhor dizendo: você não vai adentrar só essa nova estação que eu estou te inserindo. Você não irá só, eu pegarei na tua mão, assim como um pai pegar na mão de um filho. Ei, Jesus.
Abra os ouvidos para essa profecia. Abram os ouvidos para essa profecia do Espírito. Ei, o Senhor está para fazer algo novo. E esse algo novo é maior do que tudo que já aconteceu até aqui. Só que também dentro desse algo novo, tempo novo, estação nova. Jéssica, levante as mãos. Estenda as mãos para a Jéssica, irmãos. O Espírito Santo deseja te inserir em um tempo, em uma profundidade, nele, como você nunca adentrou antes. Só que para você adentrar esse nível e essa profundidade, ao mesmo tempo que é uma elevação, ao mesmo tempo que Ele quer te fazer subir, Ele quer te fazer mergulhar. Ao mesmo tempo que Ele quer te fazer subir, Ele quer te fazer mergulhar. Só que dentro desse desejo do Senhor, em fazer não somente Ele conhecido em você, mas de te conhecer. Quando Ele diz que quer te conhecer, não é porque Ele não te conhece, é porque Ele quer que você se conheça. Porque uma vez que você olhou para Ele, você vai ser iluminada. Só que dentro desse tempo, vou falar o que o Senhor está mandando eu falar, é pular sem paraquedas. Não é ter plano B. É pular sem medo, sem olhar para trás. É quebrar todos os retrovisores que as situações da vida construíram em você. Mas é quebrar todos os retrovisores. Porque existem coisas dentro de você, lacunas, que somente o Pai pode preencher. Existem muitas coisas que é sua, porque você é filha. Só que essas coisas não estão em você, está nele. Uma vez que Ele libera uma palavra para você, Ele não quer que você pare na palavra, Ele quer que você vá na fonte da palavra, que é Ele. Porque quando você for na fonte, você vai contemplar, não a água, mas os rios que fluem do Senhor. Há um tempo novo, há uma estação nova. Só que diz o Senhor para você: eu não quero que você tenha planos B. Eu sei que coisas te preocupam, coisas tiram sua paz, há muitos questionamentos. Só que tudo que você precisa está nele. Lembra da chave? Ele já te entregou a chave, está na sua mão. Já tem um caminho pronto, vivo e eficaz, claro, como a luz do sol. Só que só depende de você. O Senhor quer te revelar, Ele quer se revelar de uma maneira que você nunca imaginou que era possível conhecer o Senhor. Dema, Zoya. É como se fosse um dominó, todo de pé. E você fosse a primeira peça. E quando você se permitir e cair esse primeiro dominó, os outros não vai precisar fazer de esforço, vai cair consequentemente. Isso é o que o Senhor deseja fazer. Você sabe aonde Ele deseja fazer isso. E diz o Senhor para você: apenas vem, aceita o convite que eu estou te fazendo. Pula sem paraquedas, sai do barco. Não é mais tempo de perder tempo, filha. Vem. Quem está te chamando no meio da tempestade não é o diabo, é o teu Pai. Apenas vem, diz o Senhor para você nessa noite. Se coloque de pé no nome de Jesus. O Senhor deseja nos iluminar. O Senhor deseja nos iluminar. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar louvando esse louvor.
enquanto nós louvamos esse louvor, eu quero que você pegue esses poucos minutos e faça uma autoavaliação de você mesmo, de você mesma. Sonda o seu ser nesse momento. Santo Espírito, sonde você nesse momento e tira todas as máscaras, toda a maquiagem, toda a armadura e mostra para o Senhor nesse momento quem você é. Deus sabe quem você é, só que Ele quer ouvir da sua boca, é diferente. Ele quer que você reconheça. Irmãos, o Senhor deseja fazer algo novo, não é só na vida da Jéssica. Só que para esse algo novo acontecer, não vos lembreis das coisas passadas. Isso não é um conselho, é um mandamento. É uma ordem do Senhor. Em outras palavras, quebre todos os retrovisores que você tem. E faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Paulo diz, eu não digo que sou perfeito, irmãos, você e eu, nós não somos perfeitos. Repita comigo, um homem de Deus. E quando eu falo homem, eu falo da mulher também. Um homem de Deus não é Deus. E segundo, não é um Deus. Tenha essa consciência. Você não é um Deus e você não é Deus. E o Senhor não precisa da sua força para fazer o que Ele quer. Ele precisa da sua fraqueza. E só quem tem fraqueza é homem. Não é Deus. Deus não tem fraqueza. O problema é que a gente quer esconder as nossas fraquezas e apresentar as nossas qualidades. Só que lembra daquilo, o que o Senhor vai usar para tocar a tua geração, a minha geração. O povo que Ele quer tocar através de nós, será através das nossas fraquezas. Então convide nesse momento o Senhor, enquanto nós adoramos a Ele, pega esse tempo para orar. E nós já vamos encerrar, no nome de Jesus. Amém? Pode soltar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Nós queremos te louvar pela tua palavra, te louvar pela tua presença, te louvar pela conversa que nós tivemos hoje aqui, Senhor. Pai, eu oro para que haja frutos, eu oro para que haja uma resposta. Eu oro para que haja, Senhor, Jesus, uma frutificação da Tua palavra dentro de nós.
Deixa clara a tua palavra, Espírito Santo. Deixa clara a tua vontade dentro de nós, Pai. Que nós venhamos acompanhar aquilo que o Senhor está fazendo. Que nós venhamos se entregar para o Senhor. Que nós venhamos te conhecer. Qual é a profundidade, qual é a largura, qual é a dimensão do teu amor. Qual é, Senhor, a glória que há em ti, a beleza que há no Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Exalta o teu nome. Abra os nossos olhos para que vejamos a tua glória. Abra os nossos olhos, Pai. Senhor, tu és bem-vindo. Alinha, Senhor, nos alinha a tua vontade, ao teu propósito, Senhor. Transforma a nossa mente, renova a nossa mentalidade, segundo o teu querer, segundo a tua palavra. Exalta o teu nome sobre nós. Glorifica somente o teu, somente o teu. Dá glória ao teu nome, Pai. Dá glória ao teu nome, Jesus. Ah, Senhor, receba as lágrimas aqui essa noite. Tu és o único que tem capacidade de decifrar a aflição, Pai, das almas das tuas filhas e dos teus filhos. Gera uma sede no nosso coração pela tua presença, pois a tua presença, ela é real. A tua presença é viva em nós. Ah, Jesus, glorifica o teu nome. Irmãos, quantos receberam essa palavra? Baixa só um pouquinho. Não é o quanto nós damos glória ou falamos em línguas durante uma palavra, mas é o quanto nós respondemos a essa palavra, que é o que vai nos transformar e transformar quem está ao nosso redor. Amém? Até aqui falou o Senhor. Deus abençoe bispo, pastora